dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCVcast. Toda segunda pela manhã, 9 horas da manhã, nós temos uma conversa com o apóstolo Neuci José Rorato falando sobre situações do nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? Também sobre nossa semana, sempre há instruções e assim, ó, alguma coisa para a gente pensar sobre a vida. E essa segunda não será diferente. Estamos aí na última semana de outubro. Olha, o nosso ano voou! E nós estamos já começando nosso mês de novembro. Então, ainda dá tempo de nós refletirmos sobre a vida e tomarmos posições, não para o ano que vem. Nós vamos tomar posições a partir daquilo que recebemos como entendimento. Nós falamos do Ministério Batista Cristo é a Vida, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e você é convidado a conhecer mais a nossa igreja. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastora Eliane. Bom dia a você que nos segue, nos assiste. Um lindo dia para todos e que tenhamos sabedoria para tirar o melhor do que cada dia nos oportuniza. Nós, nesse mês de outubro, foi um mês de outubro rosa, então a gente teve algumas inserções onde a gente falou sobre a questão do câncer, né? Falamos sobre o espírito do câncer, falamos sobre as origens dessa doença, mas teve um episódio que nós falamos sobre o aborto. Findamos que começamos a falar sobre aborto, porque as medidas estão aí sendo construídas, né, para que possam legalizar isso. E dentro desse mesmo assunto, pastor, eu queria trazer uma situação que a gente vive no mundo hoje. Não sei se o senhor já ouviu falar dos no-mo. Ai, essa linguagem não é minha. Ela se oriunda, claro, dos Estados Unidos, né? Not mothers ou no mothers, não ser mãe, não a maternidade, né? E isso é uma opção das mulheres, tem sido uma opção a nível mundial, né? Não é uma. Você sabe que tudo aquilo que começa lá nos Estados Unidos vai se alastrando e vai virando moda. Mas a gente tem um dado: em 1960, nós tínhamos uma média de 6,3 filhos por casal, por família, né? E agora nós estamos aqui, meados, né, de 2024, essa média a nível mundial é 2,1, quer dizer, abaixo da média normal, né, para que a gente possa levantar uma nova geração. Então, o que a gente quer falar, pastor? O que o senhor pensa sobre isso? O que a Bíblia fala sobre essa questão dessa decisão? É certo, eu nasci em 64 e naquela época, por opção da minha mãe, eu tive só um irmão, nós somos de 2, mas quantos são lá na sua família? Allah ajudou a aumentar a população. Com os pais éramos 15. 15? Isso foi década de 50? Bom, os 15 da mesma família veio até a década de 90, por aí. Aí foi, já 2 já partiram, então hoje está em 13, e aí cada um também. Só que não seguiram o exemplo dos pais, né? Meu pai e minha mãe tiveram 13. Eles foram diminuindo. Eles foram diminuindo. Então a maioria está com 2. Por família que se constituiu 2 filhos. Mais ou menos isso que a gente tem aqui como média mundial do IBGE, né? 2 por família, né? Então aí, e uma coisa interessante, essa história aí dessa nova geração, na atualidade, a mulher criou muita força. Pelo menos nossa cultura, eu vou largar a gaúcha, né? Mas parece que a brasileira não perde muito também. Era mais muito forte, né? A cultura machista. Só que com essa reversão agora, o feminismo está mais forte. Por isso que, pela força da mulher, falamos na nossa conversa semana passada, falamos sobre o aborto,
que ela, em nome da saúde dela, se acha no direito de interromper a vida. Bom, se você não quer ter vida, não se envolva com o que gera vida. Então tem que ter inteligência, pelo menos. Não é esperar depois que viu que está grávida, querer resolver, atentar contra uma nova vida, que eu até tenho já algumas experiências dessa situação. Antes de entrar no assunto principal, só para dar sentido. Eu lembro-me, foi no ano de, já digo, 1986. Essa criança tem mais ou menos a idade da minha filha, Elisama, que nasceu em 86. Então foi entre o final de 85, parece-me que em janeiro de 86. Chegou lá na minha loja, eu era comerciante na época, pessoa ligada à família, me informar. Passaram para me informar. Neuci, nós estamos indo para numa clínica fazer aborto. A minha filha, com 15 anos, está grávida. Do namorado. Não foi uma coisa sem saber. Namorado. Deixou namorar. E a coisa aconteceu. E estavam indo. Daí eu tive uma boa conversa com eles. Botaram a mão na consciência. E desistiram da ideia. E olha como Deus é o Deus da vida. Este mesmo casal que estava levando a filha para fazer o aborto, o tempo passou, hoje eles estão lá. Ele tem 10 anos a mais que eu, estão já lá devagar. E essa questão hoje de não querer ter filho, quero dizer, por trás de qualquer linha ideológica que atenta contra a vida, por trás de qualquer linha ideológica que altera valores, que quer mudança de princípios ou de coisas que desde o começo existem e por si se autossustentam, qualquer linha ideológica, filosófica, que quer mudar as coisas, tem uma inspiração maligna. E a mulher que não quer ter filho, ela está contagiada por uma inspiração maligna. Por exemplo, a pessoa que está possuída ou influenciada, dominada por uma inspiração maligna, ela perde o senso de valores, perde o senso do bem e perde o senso do tempo. Ela não consegue ver o seu futuro e não consegue se preparar para o seu futuro. Por que Deus deu os filhos como herança? Para dar continuidade, para dar a sucessão daquela família, para a perpetuação, não só da família como pessoas, mas também do desígnio daquela família, dos empreendimentos, dos investimentos, das aquisições, da gestão. Então essa mulher que não quer ter filho, que ela que se acorde e pense, quando tiver lá, velhinha, quem é que vai cuidar? O governo. O governo está cada vez melhor, né?
Nem isso conseguem ver. Que o problema de saúde vindo do governo está cada vez pior. A sociedade, o que ela oferece para as famílias e para indivíduos, ela está cada vez pior, oferecendo produtos piores, oferecendo um futuro escuro, sem perspectiva. Então, não querer ter filho, primeiro, a pessoa está possuída, influenciada por um espírito de egoísmo. O egoísta não consegue planejar a vida ou ver a vida logo ali. Porque quem é egoísta só pensa em si. E quem só pensa em si só terá de si. E a hora que você não terá de você para você se autossustentar, você não gerou, não construiu, não sementou, não desenvolveu a sustentabilidade. Por isso que o Senhor diz que os filhos são como herança. E a herança se transforma num galardão. Então os filhos é o galardão de seus genitores. Porque lá no final, quem é que vai cuidar? Essa é a lei do dever que Deus deixou para as pessoas cumprirem. Você, minha irmã, você, minha amiga, você, feminista, que não quer ter filho. Quem é que cuidou de você quando você nasceu? Lhe amamentou, trocou suas fraldas, lhe ensinou, lhe sustentou. Você construiu uma dívida que ela vai continuar. E sabe como é que, e quando é que nós pagamos a dívida da nossa vinda ao mundo? Dessa passagem que nos trouxe a existência e a sustentabilidade? É quando nós vamos retribuir isso com os nossos pais. Você está em dívida e sabe como é que você vai pagar essa dívida? Você não quer construir continuação de solução. Filho é bênção. Filho é uma herança. Filho se transforma em galardão. Filho é o seu futuro. E se você criar bem e educar bem, você estará garantindo um futuro de muita bênção, regalias e realizações. Então essa questão de não querer ter filho, tá? Por causa que vai alterar a performance do corpo, vai tirar um pouco da beleza. Minha irmã, amiga e feminista, vou lhe dizer uma coisa. Até os 40 anos a beleza é exterior, mas depois dos 40, cuide da sua beleza interior. Porque o ser humano, depois da metade da sua idade, ela vale pelo que tem de beleza no seu interior, em seu caráter, em seu equilíbrio, em seus valores, em seu humanismo. Mas essa ideia, que tem até nome americano, de não querer ter filho, nasceu no inferno. Não faz parte do governo de Deus. Então, não, moço, cuidado, né? Temos aí uma resposta bíblica, né? Mas eu lembro que ontem eu ouvi um sociólogo falando, né? E ele falando sobre isso. E ele estava falando sobre os motivos pelos quais alguém tem filhos, né? Claro, ele é homoafetivo, né? Então, ele não pode ter filho. Então, ele disse assim, que ter filhos é um desastre. É um desastre. Porque um filho é o único investimento que não dá retorno. No momento. Mas falando como sociólogo, né? Falando como sociólogo. Então, o filho é o único investimento que não dá retorno. E que ele realmente não entendia a cabeça de uma pessoa
que planejava um filho, se realmente não dava retorno, né? Não, por que eu estou falando isso? Porque, de fato, pastor, hoje, as ideias, o mundo das ideias, né? Hoje nós vivemos no mundo das ideias, onde as pessoas que têm ideia e que ele consegue viralizar uma ideia, aquilo vai se tornando institucionalizado, né? A mesma coisa essa questão, né, da não maternidade, ela vai se viralizando e as mulheres vão se convencendo, a menos que se tenha uma outra voz, uma voz que se levante, mas as vozes hoje da justiça, elas são tão baixas, né? As vozes da justiça hoje, elas são tão fracas que não conseguem transpor essas vozes que ganham o mundo através da internet, né? Então, o senhor falando sobre essas questões bíblicas de sucessão, né, de se ter um plano a longo prazo, de saber que o filho ele pode, e normalmente acontece, né, quando a criança é educada nos princípios do Senhor, quando ela se tornar madura, adulta, ela vai cuidar dos seus pais. Todas essas questões são vozes fracas, porque a questão hoje eu vou substituir, eu estou falando agora no geral, né, pastor? Eu vou substituir a criação de uma criança por um pet. Porque nós sabemos que um cachorro de pequeno porte, ele tem aí a faixa de 10 anos. Um cachorro de médio porte, 12 a 13 anos. Né? Então, um cachorro de grande porte, às vezes até é menos ainda por causa do coração. Então, assim, ó, a pessoa vai se comprometer com aquele bichinho ali 10 anos da vida. Depois ela está livre disso ali. Né? Então hoje é muito em moda jovens casais que moram em apartamentos de 47 metros, que hoje é o bug, né? Morar em apartamento de 47 metros, nem tem lugar para uma criança. Mas tem lugar para um doguinho pequenininho ou para um gatinho pequenininho, né? Que vai fazer companhia aí para eles. Mas eu também contraponho isso, por exemplo... Porque hoje, eu estou falando de Brasil, nós estamos falando de Brasil, né, pastor? Porque o Brasil ele consegue ser único no mundo em algumas coisas, em algumas invenções. Mas, por exemplo, eu que conheço muito a África e a cultura africana, existem alguns locais na cultura africana, alguns países, que não tem comida. Se a pessoa não tem comida, ela não tem nem o contraceptivo, entendeu? Porque o contraceptivo chega muito depois da comida. E a mulher, ela vai tendo um filho após o outro. Ela vai tendo um filho após o outro. E aí a criança vai se criando naquela... Eu nem queria. Eu não tenho o que fazer. Né? Então a gente tem assim, dois mundos totalmente opostos, né? De uma mulher que ela não tem o acesso para a contracepção e as mulheres que têm o acesso se utilizam, mas também nem querem saber. Né? Então a gente vive hoje um mundo conturbado na área feminina. Mas biblicamente é importante a gente refletir sobre isso. Quem vai cuidar dos pais? Pois é, agora você fez uma colocação e está muito em voga isso aí, de cada um de ter, em vez de um filho, um animal de estimação. E eu tenho observado que tamanho é o apego com aquele animal que hoje tem até operação, até prótese para animais. Uhum. Então, de tanto apego que tem, eles investem. Tudo bem, você está investindo lá porque você ama, você é apegado. Mas e quando chegar a sua vez? De ter que trocar alguma peça, colocar alguma prótese, quem é que vai cuidar? Seu animalzinho de criação vai cuidar? É uma questão de bom senso. É uma questão de reflexão sobre a vida. Reflexão sobre o curso da vida, a lei da semeadura. Antigamente tinha aquela fala, o senhor deve conhecer, para que você tenha uma vida completa, você precisa ter um filho, plantar uma árvore
e escrever um livro. Fazia parte da jornada da vida, né? E é tão engraçado, né, pastor? Quando a gente começa a refletir sobre essas questões, né? E esses dias eu conversava também com uma pessoa. Então, as mulheres elas já não querem mais ter filhos. Tá, isso é um ponto. E tem o outro ponto. Os jovens casais já não querem mais casar. Eles não querem casamento. Automaticamente, se eles não querem o casamento, porque na concepção geral o casamento é uma instituição falida, né? Eles também não querem, automaticamente, não querem ter filhos. Porque antigamente, as mulheres que hoje têm 40, 50, 60, sabem o que eu estou falando. O sonho de uma mulher era ter um filho. O casamento é uma sociedade para cumprir um propósito, em que os dois concordam, formam a sociedade e encaram a vida para construir, para investir, para se expandir e para se prepararem para o futuro. Por isso que quando o Senhor mesmo diz ali que herança do Senhor são os filhos, e aí depois fala que os filhos da mocidade são como flechas, então os filhos é o que estarão dando um up na sua vida, na sua família, no seu desígnio, na sua importância. Então, claro que tudo isso que está como moda, está como um modelo do antideus, o anticriacionismo. Então, tudo que deixam Deus de fora, parece que não tem valor. E quando vão se dar em conta, não terá mais como consertar. Quando estiverem lá, nos 50, 60 anos, a mulher vai sentir carente de companhia, de convívio, não casou, ou não quis ter filho, e às vezes o homem é um pouco mais inteligente nessa área, porque o homem pensa no futuro, a mulher pensa no presente somente, na beleza, no momento e nos seus sentimentos. E o homem não, o homem planeja. Ele trabalha duro porque ele quer construir uma segurança material para o futuro. Por isso que ele também quer ter filhos, porque sabe que quando ele não tem mais energia, capacidade ou sustentabilidade, ele construiu para si. Vou fazer uma ilustração. Como é a vida, e a verdade, ela tem aplicação em todas as áreas. Porque a verdade é paralela, tem aplicação. Por exemplo, este ministério, que tem a ver agora, mulher não ter filho com esse ministério. Não, eu estou mostrando um plano de vida e de sustentabilidade. No começo, eu fazia praticamente tudo. E à medida que fomos nos organizando, nos construindo, tendo existência, ampliando, eu já não fazia, eu apenas administrava. E foi continuando. Agora eu apenas monitoro. Agora vamos lá. Se eu não tivesse esta visão, isso que nós temos, estaria insustentável, insuportável, inadministrável. Quem não pensa no futuro, não investe no futuro. Ter filhos é pensar no futuro. Educar bem os filhos é preparar o futuro. Não adianta ter filhos e também pensando que vão se criar que nem um pássaro nativo. Não.
De maneira nenhuma. Temos que... O mundo inverteu o valor de uma maneira, né? As coisas estão tão invertidas e a gente vai se acostumando. E é interessante isso, pastor. Porque isso começa no sistema do mundo geral. Depois ele entra dentro do sistema religioso. E se você não vigiar, você entra dentro do sistema de uma forma muito tranquila. Porque aquilo vai se tornando a prática diária, todo mundo faz, tu vai fazer também. Né? E essa inversão familiar, essa inversão da mulher, embora também eu tenha a dizer, né, pastor, que hoje muito dessa igreja, ela tem fundamento no trabalho das mulheres. Né? Isso aí é inegável, que a mulher sempre teve principalmente as mulheres cristãs aqui na igreja, elas sempre foram de botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem também. Né? Mas isso não desassocia, né, do papel da mulher dentro do lar, conforme a Bíblia nos ensina. Então, que você possa, como pai, entender a paternidade e não só cuidar, porque hoje essa diferença, o problema hoje de quem é pai, pastor, da geração... Ontem, para concluir isso, eu ouvi uma frase ontem, e aquela frase bateu aqui dentro do meu coração. Ela disse assim, ó: você se deu conta que você é a última geração que não teve a internet, que viveu sem a internet? Nós somos a última geração. A hora que nós partirmos, pastor, a próxima geração que sobe já é uma geração que não sabe o que é não ter internet. Eles já cresceram, né, com ela, né? Então, quando a gente tem as experiências de quem não viveu na internet, que a gente corria na rua, a gente se criou brincando nas ruas, livre, andando de bicicleta, jogando futebol, subindo em árvore, e, enfim, nós tivemos uma infância sem internet e totalmente ativa, né? Então, hoje nós vivemos essa última geração que teve uma vida ativa. Então, quando nós olhamos para isso e nós vemos que a próxima geração, ela não quer, não é que ela não pode, ela não quer ter uma vida ativa, ela não quer ter uma vida diferente, a gente se assusta com essa inversão de valores que está tendo dentro dos lares. E certamente, pastor, eu creio que nós vamos chegar a um tempo aí, ó, onde os idosos, esses idosos da geração que entrou via internet, eles vão, sim, ser jogados em depósitos, né? Então, o problema dessa paternidade que a gente tem agora é que eles só querem proteger. Eles são extremamente protetores, mas eles não são construtores de princípios e valores. Eles não estão construindo o alicerce. Então, quando essa criança que não tem o seu alicerce construído e só teve proteção crescer, ela não vai cuidar de ninguém. Ela quer que cuidem dela. Né? Então, essa é a nossa realidade. Mas vai vencer o tempo de quem está te cuidando e depois. Porque a própria lei da natureza ensina que os pais vão antes dos filhos. E nesse período aí de seus pais partirem e até chegar a sua hora de partir, você já pensou quem vai cuidar de você? Um robô. Talvez um robô. Gente, nosso episódio está chegando ao fim. Mas vamos deixar para semana que vem. Eu queria que semana que vem, embora já tenha passado um pouquinho, né? Trazer um assunto que é totalmente o oposto do que a gente está falando. A gente está falando de vida, né? E semana que vem, agora, próxima semana, a gente tem o Dia dos Mortos, né? E eu gostaria de ver o que a Bíblia fala sobre morte, pastor. Vamos falar sobre isso semana que vem? Podemos. Então tá, última palavra antes da gente encerrar? Olhe para o futuro e pense. Você criou filhos, você é fruto de alguém que dedicou a vida por você. E como você está vivendo, você tem que pensar também em você, deixar de ser egoísta e criar alguém para cuidar de você. Você vai investir, não num filho, simplesmente. Criar filho
é investir em si, na sua velhice, na sua posteridade, na continuação de sua geração. Deus abençoe. Tchau, gente!